Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre respiração. São basicamente dois tipos de respiração. A respiração pulmonar, também conhecida como hematose, e a respiração celular. Mas qual a diferença entre ventilação e respiração? A ventilação é a inspiração e expiração, que o ar fica entrando e saindo dos pulmões. E a respiração é a troca de gases, na qual você absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico. Mas como que isso acontece? Você inspira o ar, ele entra pelas narinas, tem o contato com as vias aéreas, ali primeiro tem os pelinhos do nariz que funcionam como um filtro, que aí ele umidifica o ar, ele esquenta também o ar para não irritar as vias aéreas, a traqueia, que é um cano extremamente sensível. E quando você respira pela boca, não há essa filtragem na cavidade nasal e o ar vem mais seco, vem com uma temperatura que não é ideal para o seu organismo, pode irritar a traqueia e também a região dos brônquios. E essa não purificação do ar pode, até em regiões mais empoeiradas, enfim, os brônquios como mecanismo de defesa, eles podem se comprimirem. E isso vai machucando, pode desencadear alguns processos inflamatórios, como a bronquite, por exemplo, restringindo a passagem de ar, e podendo até desencadear doenças como a asma, por exemplo. Enfim, então o ar ele vai passa pelas vias aéreas, onde não há troca de gases, só vai ter essa passagem realmente do ar, e vai ser conduzido pelos brônquios, aí vai até os bronquíolos, que é aquela parte mais fininha, vai se ramificando, né, e vai ficando mais finos, até chegar aos alvéolos, que é onde há essa troca de gases. Na região dos alvéolos, nós temos os capilares alveolares, que vão então absorver esse oxigênio e transportar eles até o coração, através das veias pulmonares. Esse oxigênio vai chegar ao coração, que vai então fazer o processo da sístole, que vai ejetar, os ventrículos se comprimem e ejetam o sangue através da artéria aorta para fazer a circulação sistêmica. Então o sangue arterial, que seria com a predominância de oxigênio, ele vai ser distribuído para todos os órgãos do seu corpo, para fazer essa nutrição das células. A artéria aorta, que é a principal, vai conduzir o sangue e vai se ramificando no meio do caminho para irrigar diferentes regiões, dando origem a capilares sanguíneos, que são vasos mais fininhos que conseguem fazer essa troca de gases dentro da célula, transportando o oxigênio e absorvendo resíduos do metabolismo, com impurezas, com toxinas, e através das veias, que tem as válvulas, né, para poder dar o retorno venoso e levar de volta para o coração. Por que as veias têm válvulas? Porque, por exemplo, a região das pernas fica muito longe do coração. Então, como que vai ter o retorno venoso? Como é que o sangue volta para o coração? Essas veias otimizam esse processo. Elas ficam abrindo e fechando, com o coração faz aquela contração, pu-pu, pu-pu, pu-pu. A cada contração faz com que as válvulas das veias abram e fecham para impulsionar o sangue de volta para cima. Quando o sangue chega de volta no coração, com a predominância de gás carbônico, ele é conduzido de novo para os pulmões, que faz essa expulsão do gás carbônico. E alguns outros resíduos também vão para o sistema excretor, né? Você libera, enfim, no suor, na urina, de outras formas. Mas a respiração seria dessa forma, e você consegue expulsar, o gás carbônico volta para as vias aéreas e você expulsa. Tá aí o indivíduo que está na altitude, por exemplo, que a oferta de oxigênio é menor, como é que faz essa respiração, que é mais difícil? Muito bem, realmente quando a pressão atmosférica ela é menor, você tem uma oferta menor de oxigênio. E aí você tem dificuldade de respirar. Então qual é o mecanismo de defesa do corpo? Acaba ocorrendo uma multiplicação nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, que acabam produzindo um hormônio chamado eritropoetina, e você acaba conseguindo compensar isso com adaptação, né? Enfim, você vai sofrer um pouco no começo, mas atletas, inclusive, se beneficiam desse aspecto. E a respiração boca a boca, por exemplo, você não vai soltar o gás carbônico, por exemplo, para outra pessoa que já está ali numa situação precisando de oxigênio, não vai piorar mais ainda? Na verdade, não. Porque lembra que a gente falou antes da diferença de ventilação para a respiração? Pois é, nas vias aéreas não há troca de gases. A troca de gases vai ocorrer lá nos alvéolos. Então, o ar que fica ali nessa região, depositado nessa região das vias aéreas, ele tem predominância de oxigênio.
Então você vai fazer uma respiração boca a boca, por exemplo, você vai soprar. Esse ar que está embaixo na região dos pulmões, pronto para ser expirado, ele tem predominância de gás carbônico, mas ele vai empurrar o ar que está em cima, na região da traqueia, por exemplo. Então o ar que você consegue soprar para um indivíduo que está necessitando de uma respiração boca a boca, por exemplo, ele tem predominância de oxigênio sim, pelo menos no primeiro momento. Você tem um volume de reserva nos seus pulmões inspiratório e expiratório. O inspiratório é o máximo que você consegue inspirar. E o expiratório é o máximo que você consegue expirar. Inclusive tem músculos que são responsáveis por esse processo, como é o diafragma, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar da respiração diafragmática. Muito bem, o diafragma ele é um músculo que separa a região torácica da região abdominal, que é o principal músculo inspiratório. Nós temos também os intercostais externos, que fazem essa expansão da caixa torácica, fazendo com que os pulmões, que são bastante elásticos, consigam armazenar mais ar. Enfim, e temos a expiração de uma maneira normal, não tem nenhum trabalho muscular, mas a expiração forçada, por exemplo, é justamente o contrário. Os intercostais internos, que são mais intrínsecos, fazem com que comprima a região dos pulmões e você fique com cada vez menos ar ali acumulado. E também aumenta muito a atividade abdominal. Existem alguns exercícios, inclusive, com técnicas de expiração forçada, para trabalho de estabilização de tronco, enfim, muito interessante. E no que diz respeito ao condicionamento físico desses indivíduos, está diretamente ligado à excelência que consegue fazer esses transportes de nutrientes e a integração desses sistemas corporais, no caso, o sistema respiratório e sistema circulatório, passando pelo coração, evidentemente, por isso chamamos de cardiovascular, cardiorrespiratório. Muito bem, então o oxigênio ele viaja com a corrente sanguínea, nutre, no caso, as células. O indivíduo, por exemplo, que fadiga de uma maneira muito rápida, estando com baixo condicionamento, ele não consegue fazer essa troca de maneira eficiente, não consegue oxigenar as células entrando em fadiga. E o indivíduo que já está num nível mais avançado de treinamento, já conseguiu promover um aumento significativo de mitocôndrias, que a gente chama do processo de biogênese mitocondrial, onde inclusive ocorre a oxidação das gorduras, pela ativação de proteínas como PGC1-alfa, MPK, enfim. Então você consegue ter uma otimização nesse processo. E também a angiogênese, angio vem de angiologia, que são ramificações desses capilares, você aumenta o número esses vasos e consegue fazer essa troca também com mais eficiência, transportar mais nutrientes. Seu corpo consegue elevar muito a capacidade de consumo de oxigênio, conseguindo nutrir muito mais todas as células do corpo, não deixando acumular muita acidose, mantendo o pH sanguíneo em níveis desejáveis, retardando fadiga e tendo uma capacidade pulmonar também bastante aumentada, podendo trabalhar com maior intensidade, enfim, todos os sistemas são integrados, Aí a gente já está entrando também no sistema músculo-esquelético, envolve também a parte endócrina, de secreção hormonal, é tudo integrado. E com exercício físico bem planejado, você consegue promover todo esse equilíbrio e ter uma qualidade de vida muito melhor, se sentir bem, melhorar o seu sono. Enfim, com todo esse equilíbrio aí hormonal e dos sistemas corporais, e da circulação, e da respiração, um coração saudável, forte, com todas as ações enzimáticas otimizadas nesse processo aí de quebra de substratos e transporte de nutrientes, e melhorando inclusive não só o seu condicionamento físico, mas a sua saúde, a sua distribuição de massa corporal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, deixe seus comentários embaixo, siga nossas redes sociais, HealthMoveBR no Instagram e Rafael Zafari Health Move no Facebook. Um grande abraço e até a próxima!